Ora então, muito boa tarde. Vamos iniciar a sessão sobre introdução à programação no ZX Spectrum. Naturalmente, uma breve sessão e, portanto, é mesmo de introdução, mas para isso temos o Filipe Veiga, a quem agradeço a presença, para nos tentar elucidar então sobre tudo isto. Obrigado, Filipe. Forte. Obrigado, João. Bom, o que eu venho aqui mostrar é uma introdução muito breve da programação do Spectrum. Muitos de vocês mais velhos conhecerão esta máquina. Bom, eu vou começar por definir o conceito de geração do ZX Spectrum. Esta geração é uma geração que cresceu ao longo dos anos 80, aprendeu a programar, deu os primeiros passos em informática e programação através destes microcomputadores, ZX Spectrum. Geralmente eram jovens que trabalhavam ou aprendiam a programar nos seus quartos, em casa ou na escola. Nós podemos ver aqui algumas fotos de jovens e crianças que estão digamos, a aprender os fundamentos de programação usando o ZX Spectrum. Eu, em particular, e o João e outras pessoas também fizeram parte desta geração. Nessa época não existia internet, tudo aprendia-se a partir dos livros, revistas, não raras as vezes, com os amigos em casa. Nós podemos ver aqui uma foto onde temos vários jovens, provavelmente a decidir como fazer um programa ou a experimentar ou uma listagem. Naquela época também, vocês podem ver aqui na foto, vários livros, que eram os livros que nós recorríamos para aprender os fundamentos da programação, revistas, os jogos vinham em listagens de código. Bom, antes de começarmos sobre a programação no Spectrum, vamos dar uma ligeira abordagem na programação dos dias de hoje. Bom, o Scratch é uma programação visual por blocos. Geralmente, os mais jovens começam por este tipo de ferramenta. É bastante simples, não requer aprendizagem de código. Trata-se apenas de arrastar blocos de modo a conseguir fazer alguns resultados. Neste caso é um jogo de corridas. Depois também há outras ferramentas com interface visual que misturam, digamos, essa ideia de drag and drop com scripting, programação. Game Maker é uma dessas ferramentas bastante popular hoje em dia. Aliás, alguns dos jogos que estão na Loading Zone foram feitos com esta ferramenta. Depois temos, claro, a programação pura. No caso, eu mostro aqui um exemplo de Python, um jogo de corrida feito em Python. E há também quem faça jogos usando consoles fictícias. Essas consoles fictícias não são mais de programas modernos que tentam reproduzir as restrições daquela época. Muita gente gosta de programar por causa do desafio inerente a ter recursos tão escassos. Mas vamos agora então começar pela programação do Spectrum propriamente dita. Digamos que não é nada emocionante, é só apenas uma console, ou seja, aparece uma linha de comando. Para muita gente isto pode ser assustador, mas é por aqui que o programador começa a digitar as instruções. Bom, o teclado Spectrum é bastante peculiar, porque as teclas, na verdade, uma tecla representa vários comandos. Nós, se quiséssemos digitar um comando, nós não teclávamos letra por letra, bastava escolher a tecla apropriada e nós digitávamos o comando apenas com pressionar a tecla. Por exemplo, para inserir comandos como o load, que eu já vou explicar o que é, era só questão de carregar na tecla J, se não me engano. E depois havia modos de introdução de estender o teclado, ou seja, o programador naquela época tinha que brincar com as combinações de teclas para obter as instruções. Eu vou mostrar aqui a imagem do teclado. Portanto, nós podemos ver que temos aqui um teclado QWERTY,
mas cada letra, ou seja, cada tecla do teclado, cada botãozinho tem uma série de comandos. Uns comandos principais, como plot, draw, rem. Os comandos a vermelho são comandos que podem ser obtidos através do modo estendido, etc. Portanto, é uma panóplia aqui de comandos e de cores, que era o que nós tínhamos na época, isso em parte por restrições de hardware. A primeira instrução de programação que eu particularmente aprendi é o load. Ou seja, muita gente comprava o Spectrum, dizia aos pais que era para estudar, para a escola, mas no fundo era para jogar. E para arrancar um jogo, nós tínhamos que digitar o comando load, seguido de aspas. E digamos que eu, no meu primeiro dia em que eu tive Spectrum, eu demorei uma tarde inteira para descobrir como é que eu carregava um jogo. Só depois ligando a um coleguinha da escola que me veio dizer que eu tinha que carregar no Enter para fazer validar o comando. Portanto, este é o primeiro comando Basic do Spectrum. O que é o Basic? Ou melhor, o Cycler Basic. Basic é uma das linguagens que usamos para programar no Spectrum. O GC Spectrum não entende esta linguagem particular, ela tem que ser traduzida através do interpretador para a linguagem que o Spectrum entende, que é a linguagem máquina. O Basic é uma linguagem baseada numa linguagem criada no Dartmouth College em 1964, linguagem específica para iniciantes. No caso do Cycler Basic, contém instruções necessárias para fazer o uso pessoal do computador, desde trabalho, lazer, ensino. É uma linguagem imperativa e estruturada. Isso significa o quê? Que é uma linguagem cuja é próxima à linguagem dos humanos. Nós ordenamos ao computador através de verbos ou comandos. Portanto, o segundo comando que geralmente se aprendia era o print. Digamos, este print ordena ao computador que deve imprimir no ecrã todo o texto que estiver entre as aspas. Neste caso, eu escrevi uma instrução, print, aspas, olá mundo, e o que é que ela faz? Simplesmente exibe aqui a mensagem no topo do ecrã. Um outro comando também que era bastante comum é o CLS, ou melhor, Clear Screen. Este comando basicamente ordena ao computador para apagar tudo que está no ecrã. Uma coisa curiosa no Spectrum é que os programas eles eram relativos em memória através de uma numeração, ou seja, haveria linhas, essas linhas continham instruções e elas ficavam guardadas na memória do Spectrum e essas listas de instruções constituíam o programa. Por exemplo, eu digitei 10, print, olá mundo. Significa que a primeira linha do programa, que é a linha 10, vai exibir uma mensagem no ecrã. Temos outro comando, que é o comando run. Este comando basicamente ordena ao Spectrum para executar o programa, ou seja, o programa que está na lista de memória. Ele vai executar a partir da linha do número mais baixo para o número superior. Temos outra instrução, o new. Este comando, digamos, que limpa toda a memória do Spectrum, ou seja, é como se começássemos de novo, se nós quiséssemos apagar o programa e criar outro. Depois passamos às variáveis. Até agora nós vimos alguns comandos básicos que imprimem mensagens. Mas nós não queremos que os programas sejam apenas, digamos, um editor de texto, ou seja, só vai a mostrar mensagens. Nós queremos que os programas façam cálculos matemáticos e para isso nós temos as variáveis. Variáveis servem para armazenar valores em memória e nós temos um comando próprio para definir essas variáveis, que é o comando let. Temos aqui um exemplo de um programa, 10 let v igual a 40 mais 8. O que é que isto basicamente é? Ele está a dizer ao Spectrum para guardar na variável v o resultado desta soma aritmética. E na instrução seguinte, ele está a ordenar ao Spectrum para imprimir o valor da variável. Temos outra instrução, o goto. O goto é uma instrução bastante polémica, porque dá aso à má programação. Quem teve aulas em informática
na universidade ouviu muito sobre isto, mas no caso do Singular Basic, o Goto digamos que permite saltos incondicionais, ou seja, nós podemos sair fora daquela ordem de numeração e criar, por exemplo, um ciclo. Nós temos aqui um programa que basicamente é um programa em ciclo infinito. Na linha 10 imprime uma mensagem, na linha 20 ela ordena para voltar à linha 10. Isto era bastante comum, isto era um dos programas que geralmente naquela época as crianças faziam para brincar. Temos também outra instrução. Até agora nós temos mostrado instruções para exibir dados no ecrã, mas o interessante é também nós arranjarmos uma forma de introduzir valores nos nossos programas. E este comando input permite a introdução de valores em variáveis e a partir da qual nós podemos depois trabalhar. Isto permite que nós possamos modificar valores de variáveis sem modificar o programa. Temos outra instrução, esta sim já bastante importante, é o if-then. É uma instrução condicional que permite verificar as condições que possam decorrer ao longo do programa, condições de valores de variáveis, o que depois pode fazer com que o programa siga um comportamento diferente, secções diferentes do programa. Eu não vou aqui mostrar por detalhe, mas podemos ver que o programa pergunta o ano de nascimento ao utilizador, o utilizador introduz o valor na variável A, e na linha 30, a condição if verifica se o valor da variável A é inferior a 2001. Se assim for, ela salta para a linha 60 e imprime uma mensagem a dizer que a pessoa nasceu no século XX. Se essa condição não se verificar, ela não faz o salto, ela dá a sequência, passa para a linha seguinte. Pronto, vou passar por mais uma instrução, porque esta instrução é, digamos, absolutamente inútil para o computador, mas bastante importante para o utilizador. É o remark, observação. É uma forma de colocar comentários no programa, de modo que o utilizador ou o programador se lembra o que é que fez, ou o que é que aquela rotina faz em específico. Bom, isso foi uma abordagem muito rápida, porque o Singular Basic é constituído por uma quantidade de funcionalidades. Nós temos carteiras de controle para ciclos, subrotinas, comandos gráficos, talvez seja a parte que seja mais chamativa, mais apelativa. Temos, claro, funções matemáticas, temos uma funcionalidade para números aleatórios, temos acesso direto à memória, ou seja, tudo funcionalidades complexas com a prática uma pessoa que esteja a aprender a programar Basic acabará por dominar. Aqui tenho um exemplo de um programa, curiosamente é um programa que está exposto no museu. É um programa bastante simples, um joguinho em que faz com que o jogador tenha que tentar adivinhar o número que o computador gerou, digamos, pensou. E temos aqui outro programa, assim, já com funções gráficas. Neste caso, faz um efeito gráfico de colorido, com uma série de instruções que imprimem linhas, pontos, definem cores. Portanto, isto seriam também algumas das experiências que nós fazíamos naquela época, muito simples, mas para digamos, uma criança dos anos 80 isto era fantástico. Pronto, nós falamos de programar spectrums como era antigamente, agora vou abordar como é que se faz isto hoje. Bom, obviamente a emulação é bastante importante, nem toda a gente tem um equipamento em casa. Existem dezenas de emuladores, alguns facilitam, reproduzem o ambiente daquela época. Neste caso eu estou a usar o RetroVR, que emula também o gravador de cassete. Nós naquela época nós gravávamos os programas em cassete. Há também ferramentas interativas, o Bazin é um ambiente interativo, um programa para Windows que reproduz o ambiente de programação de Singular Basic. Podemos programar, aqui não precisamos de programar usando as teclas do Spectrum, que podemos digitar letra a letra.
Portanto, é muito mais prático. E depois temos compiladores, ou seja, esses compiladores são para Windows, ou para Macintosh, ou para Linux. Eles produzem, ou seja, eles, usando uma linguagem, uma versão moderna da C Basic, estes compiladores produzem código máquina para o JC Spectrum. Ou seja, nós podemos criar um jogo, o JC Spectrum, basicamente recorrendo a uma máquina moderna, não é necessário ter digamos, o equipamento normal. Aqui, neste caso, eu estou a mostrar um editor de código, o VS Code, que tem um plugin próprio para poder programar jogos JC Basic, que é uma versão de C Basic, e ali à direita tem um exemplo de um jogo que eu fiz recorrendo a esta ferramenta. Bom, o conselho de explorador é sempre começar pelo mais simples. Aqui estão alguns exemplos que eu fiz em C Basic. São jogos muito básicos, basicamente demonstrações. E com o tempo eu acabei por já programar isto, jogos de plataforma, já recorrendo a algumas daquelas técnicas modernas que eu usei, o Corel JC Basic, compilador, ferramentas em Windows. Quem sabe, pessoa que se interessar por programação, Spectrum, eventualmente, se tiver interesse, vai acabar por conseguir fazer este tipo de coisas, que se calhar naquela época para um jovem não seria tão fácil. E é isso. Muito bem, obrigado, Filipe. Bem, eu tenho um comentário muito pessoal. A mim já me poupaste trabalho. E eu explico porquê. Eu tenho um sobrinho com 5 anos e, portanto, mais 1 ou 2 anos e eu vou começar a puxar por ele. E já tinha pensado que tinha de voltar a ler o manual do Spectrum para lhe conseguir explicar algumas coisas. Portanto, isto já me ajudou. Obrigado. Eu faço apenas a pergunta se há alguma questão. Se houver, muito bem. Se não, vamos dar por encerrada a sessão. De qualquer maneira, esta sessão vamos repetir amanhã à tarde, porque os alunos que vêm hoje não são os mesmos dos outros dias e, portanto, podemos fazer isso. Parece que há uma pergunta aqui de uma pessoa conhecida. Força. Ora, ouvi dizer que estavas a fazer aí um jogo. Quando é que vai ter a oportunidade de ver o jogo? Eu acho que é o jogo do museu, não é? Vai estar pronto quando estiver pronto. É tipo político. Se me pagarem para... Se me pagarem, eu faço mais rápido. O microfone está com internet. Não, todas estas coisas que eu mostrei aqui eu faço nos meus tempos livres. Portanto, não consigo dar um prazo. 2023, pergunta aí ele. Sim. Hein? Está dito, está gravado. Muito bem. Mais alguma questão? Não? Muito obrigado, Filipe. Amanhã temos outra sessão. Muito obrigado.